Salve, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, seguindo aí, acompanhando a questão no Oriente Médio, né, a coisa está muito dinâmica, acontecendo assim, muita coisa num espaço muito curto de tempo. E eu já queria trazer aqui para conversar com a gente, um cara que eu respeito demais, para além de ser um professor de RI, de Relações Internacionais, dos melhores, como eu vejo, ele é um humanista, um intelectual, um cara que de fato tem uma compreensão muito abrangente dessa temática. E aí eu tive a honra de convidá-lo, ele aceitou, então eu trago aqui para conversar com a gente o Reginaldo Nasser. O Nasser, ele é, como eu disse, professor de Relações Internacionais, doutor em Ciências Sociais, e como eu vejo honestamente, Nasser é uma das mentes mais brilhantes, um dos grandes intelectuais, pensadores que a gente tem, não só na questão das relações internacionais, mas, sobretudo, nas relações internacionais. E eu tenho a alegria de ser amigo, colega de editora dele. Nasser tem a Luta contra o Terrorismo, os Estados Unidos e os Amigos Talibãs, que saiu pela Contracorrente, que também foi a editora que lançou o meu segundo livro, Tempestade Perfeita. Então, eu tenho a honra e o orgulho de chamar o Nasser de meu colega de editora. Querido, obrigado, Nasser, por aceitar o convite do canal. Obrigado, César. Acho que tem algum exagero aí no que você disse, mas é um prazer estar conversando com você. Somos colegas, trocamos ideias e estamos aqui para isso, entender um pouco esse momento difícil e de muita complexidade. Vamos lá, querido Nasser, eu quero começar por aí. Agora, tá, gente? A gente está gravando isso com o Nasser dia 23 de junho, 15 horas e 5 minutos da tarde, exatamente agora a gente acabou de saber que há pouco, questão de talvez horas atrás, o Irã atacou com mísseis bases militares nos Estados Unidos, no Iraque e no Catar. E aí tem uma base americana de Al-Adued, se eu não me engano, no Catar, foi alvo desse, já está à noite lá na região. E me parece que a gente estava conversando um pouco no bastidor, vou te passar a palavra, mas que a base estava relativamente vazia, os mísseis foram interceptados, então nenhum estrago mais significativo se produz como resultado desse ataque. E aí eu queria te ouvir como é que você avalia esse ataque, mas eu queria começar te perguntando o que eu já te perguntei no bastidor aqui, se você acha que isso pode ser um jogo telegrafado para que o Irã seja capaz de dar uma resposta sem escalar o conflito, causando a maiores estragos para os Estados Unidos, o que naturalmente provocaria uma tréplica ainda estadunidense. Como é que se avalia isso, Nasser? Olha, César, se você me permite, antes de entrar no tema, eu sempre tenho feito isso, que é explicar um pouco, pessoal, como é que a gente tenta fazer análise de conjuntura internacional. É muito difícil. A gente estuda, nos estudos, nas pesquisas, são fatos já acontecidos, né, já realizados. A conjuntura vai aparecendo a todo momento e essa velocidade de informação, e acho que a gente deve enfrentar e tentar responder. Mas a gente tem limite nisso. Eu sempre digo isso. Os bastidores na política em geral e na política internacional em particular. Então, a gente tenta olhar para a história, olhar para os fatos. Eu também leio, procuro ver especialistas de várias áreas, de vários ângulos, e de tudo isso fazer alguma síntese para passar para vocês, né? Porque a todo momento está acontecendo. Eu já começaria te dizendo o seguinte: eu gosto de fazer isso, trazer a minha própria experiência, né? Quer dizer, vivenciar a notícia, o que eu vou fazendo e como eu vou lidando, né? Então, logo no primeiro momento que apareceu essa notícia, sem me inteirar muito, falei, bom, pode ter, está havendo uma mudança na condução do Estado iraniano. Ou seja, uma hipótese, não é a única, mas uma hipótese, o Khamenei,
que é considerado mais moderado, o seu grupo mais moderado, mais equilibrado, que tem mais cautela, pode estar ficando de lado e assumindo na condução um grupo mais duro, que é a favor de respostas mais duras, contundentes, tudo isso em função do que vive o Irã, as circunstâncias do Irã. É uma hipótese. Uma outra hipótese, que essa está aparecendo aí agora nas redes, que a gente estava conversando, eu vi uma matéria, duas matérias. Uma de uma historiadora iraniana, que está escrevendo no New York Times, num blog, e depois de um analista, um especialista em monarquias do Golfo, que é um inglês. Né? E as duas batem. Estão dizendo que a base foi esvaziada, não tem vítimas, o Catar... aliás, o Catar que atuou, só para o pessoal entender, o ataque à base militar no Catar, não é um ataque ao Catar. Mas e quem respondeu foram as próprias forças do Catar, e que interceptaram, não teve maior coisa. Então, alguns estão interpretando, inclusive, que o Catar, por exemplo, das monarquias do Golfo, é o que mais dialoga com o Irã. O Catar tem um bom diálogo com o Irã. Lembrando que o Catar, que fez inicialmente e tem atuado nas mediações entre o Hamas e Israel, porque o Catar tem um bom relacionamento com o Hamas e com Israel, e, sobretudo, com os Estados Unidos de Trump. O Catar tem uma grande influência na família Trump, nos negócios da família do genro Trump, e, ultimamente, ele, nessa viagem do Trump, ficou configurado a força do Catar nisso. Então, veja que situação. Se, de um lado, alguns já estão construindo um cenário que é um aviso, o cenário, vamos dizer, mais catastrófico. A gente opera nos extremos. É que já é um aviso que pode haver um bloqueio do Estreito de Hormuz. A interpretação otimista é que isso provocaria o Catar a encontrar uma solução com os Estados Unidos para fazer uma mediação, porque não interessa a nenhum estado ali do Golfo uma dispersão do conflito, uma radicalização, e que isso atrapalharia muitos conflitos. Então, são esses os cenários. Eu sempre, por princípio, assim, por ter estudado muito a história do Irã, então estou falando do passado, pode ser que mude, mas a política externa do Irã ele é muito cautelosa, e por isso também me espantou inicialmente esse ataque. Eles são muito equilibrados, agem com muito cuidado. Isso foi sempre assim, mesmo depois da Revolução Iraniana. Depois da Revolução Iraniana, aquelas imagens que parecem do ímpeto do islâmico, xiita, carregado da palavra radicalismo, até aparece no dicionário Aurélio, xiita é ser radical, na minha época dizia isso. Apesar de tudo isso, o Irã nunca atacou ninguém, nunca. O Irã foi provocado pelo Iraque para entrar na guerra, porque em função da ação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos provocou essa guerra, os dois, para um desgastar o outro, foi uma guerra de 8 anos. Fora isso, você tem repito aqui, um único caso do Irã atacando ou envolvendo alguém. Então, ele está numa situação difícil, como nunca teve na história. Então, a gente entende também da fragilidade desse momento e o que ele pode ser feito. Nasser, muito se especulou desde o 7 de outubro, né, de que isso poderia acontecer, qual que é o real envolvimento de Washington nisso, a relação que existe entre Israel e os Estados Unidos nesse contexto, e se o objetivo real seria destruir o programa nuclear iraniano ou promover uma mudança de regime. Aí ontem o Donald Trump fez uma fala inequívoca a respeito que o objetivo final é sim derrubar o regime dos ayatolás. A gente sabe que o Irã é uma população extremamente jovem, acho que é a mais jovem do mundo, se eu não me engano. E eu queria te ouvir a respeito disso. Como é que você acha que uma troca de regime sem uma invasão por terra, que me parece absolutamente improvável,
É possível? Isso pode acontecer? Os Estados Unidos têm como forçar esse processo através utilizando outros instrumentos? Como é que se avalia isso, essa questão da troca do regime? Em primeiro lugar, independentemente das palavras do Trump, e aí, como eu disse, recorrendo ao processo histórico, você vai ver uma linha de continuidade na política externa norte-americana, democratas e republicanos, desde pelo menos a década de 90, a década de 80, que é mudar o regime no Irã. Isso é o grande objetivo dos Estados Unidos, que perpassa todo esse período, acreditando que ao mudar o regime, viria um governo pró-Ocidente e o Irã voltaria, vamos dizer, para o círculo dos aliados ocidentais. Aqui também a questão histórica é importante. Voltaria por quê? Porque as pessoas precisam saber. A grande disputa pós-Segunda Guerra Mundial começa no Irã, do Oriente Médio. É eleito o primeiro-ministro Mossadegh, que é socialista, nacionaliza as empresas de petróleo e vem um golpe. Hoje tem muito arquivo mostrando isso, arquitetado pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Então, o Shah, Reza Pahlavi, fica de 54 a 79. Durante todo esse período, o aliado preferencial, o aliado especial, o aliado privilegiado, falando que quiser, dos Estados Unidos foi o Irã, mais do que Israel. E foram os Estados Unidos que iniciaram o programa nuclear iraniano, porque ele quer sempre, os Estados Unidos, ter uma extensão do seu poder no Oriente Médio, até alguém que faça o seu trabalho. Né? Com a Revolução do Irã, e já um pouco antes, com a vitória de Israel na Guerra de 73, Israel foi começando a assumir nesse papel. Né? Já vinha desde a Guerra dos 6 Dias, mas assumiu esse papel de ser o garante dos Estados Unidos na região. E o Irã precisa ser derrubado, precisa mudar o governo, precisa mudar o regime. A questão nuclear é um subterfúgio. Por quê? A Agência Internacional de Energia Atômica, os serviços de inteligência dos Estados Unidos, dizem já há muito tempo, né, que o Irã não está a um passo, como diz o Netanyahu, de conseguir esse enriquecimento. Então, portanto... A própria Tulsi Gabbard, né, perdão te interromper, Nasser, mas a própria Tulsi Gabbard disse isso há 2, 3 meses, né? Se você ler os especialistas, os cientistas norte-americanos, falam isso também. Então, isso daí é um subterfúgio, o objetivo é a mudança de regime. Né? Como você disse bem, mudar o regime só fazendo ataques aéreos, por mais intenso que ele seja, não é suficiente. Aí acho que pode ter está havendo um erro de avaliação política, tanto Israel como os Estados Unidos, porque a gente pode fazer uma regra aqui, se nesses últimos anos Israel e os Estados Unidos estão tendo muitos sucessos militares, no que se refere a táticas, né, atuações militares, ele tem tido insucesso político, tem tido insucesso em termos de estratégia. Né? E eles podem calcular o mal que haveria uma oposição no Irã que viria, né, nesse contexto, atuar e tentar derrubar o governo, levando o Irã a uma guerra civil. Né? Como eu disse, foi o golpe do Mossadegh, simulado guerra civil. Os Estados Unidos fez isso na Síria. Os Estados Unidos atacou o Iraque, invadiu por terra, mas havia oposição ao Saddam. Quer dizer, essa regra não se aplica no Irã, pelo contrário. O que nós temos visto nessa última semana, nas redes e manifestações políticas, grupos opositores do regime iraniano estão fechados com o Irã. E por quê? Porque não querem ver mortes no seu país, não quer ver criança morrendo, não quer ver destruição de universidades, de locais de pesquisa científica. Portanto, hoje, politicamente, o Irã está numa condição, vamos dizer, o regime está numa condição melhor do que antes do dia 13 de outubro. Não é da perspectiva militar. Eu acho que há uma disjunção aí, militar e a política. E, como você disse, isso é praticamente impossível, não vai ter invasão por terra, seria um suicídio, o Irã tem uma
em termos de quantidade, em termos de força, de poder, de tropas no terreno, é muito grande, e isso seria inviável. Então, o que a gente vê, César, você não sabe onde que eles querem chegar. Onde que o Israel, os Estados Unidos querem chegar? Porque, veja, Israel fez um bombardeio de surpresa, né, que alguns estão dizendo com razão, Pearl Harbor, iraniano, atacou as usinas, disseram que foi um ataque intenso, não sei o quê. Aí vem os Estados Unidos, porque confissão de que não deu certo Israel. E a dos Estados Unidos, segundo os especialistas, também não funcionou. Pelo tal, New York Times, Washington Post, tem várias dúvidas, etc. Então, não atingiu isso. Então, o que eles querem? Realmente fica difícil saber. A não ser que, e isso também é plausível, isso é mais a médio prazo, e todos, até aliados dos Estados Unidos, como as monarquias do Golfo e outros, passam a desconfiar, que é promover Israel. É mostrar que Israel tem um grande poder, que desarticulou o Hezbollah, que está na Síria, que está indo para cima do Irã. Israel começa a ser o hegemon na região. E isso pode ser. Isso tem sentido, mas isso, como eu estou dizendo, nenhuma outra potência regional, qualquer que seja o regime, vai gostar disso. Então, isso vai ter consequência a médio, longo prazo, essa ascensão de Israel. Né? Eu li um artigo bom, eu não concordo ideologicamente com ele, com nada, que é o Farid Zakaria, mas ele está alertando para isso. Israel não pode se tornar o arrogante, né? A palavra em grego, hubris, né? Que eram os homens que pensavam que eram deuses, que estavam no Olimpo. Né? E isso é o veneno da vitória, né? Da vitória militar, não política. É muito perigoso. Então, realmente, é uma situação que você não sabe do Trump, a base do Trump está dividida, enfim. Os Estados Unidos também não tem uma diretriz, vai bombardeou essa usina, já fez o trabalho e foi embora para casa. O secretário de Defesa falou isso. Aí o Trump fala que muda o regime. Pelos discursos, você não sabe bem onde que eles vão. Não dá para saber. Perfeito. Nasser, muito tem se especulado a respeito do conflito ganhar um caráter mais amplo e desse tipo de coisa. Eu assisti análises suas no qual você me parece avaliar que isso não deve acontecer, você não deve ter China ou Rússia se envolvendo de uma maneira mais direta com armas nucleares ou coisa que o valha, o que levaria aí o conflito para a seara nuclear e daria aí uma amplitude maior para essa questão. Eu queria te ouvir, por que você acha que isso não vai acontecer e como é que você avalia o encontro? A gente sabe que o Putin teve, o presidente russo teve um encontro com o ministro das Relações Exteriores iraniano, o Abbas Aragaki, e eu vi uma fala muito dura também, não sei se você viu isso, do Medvedev, dizendo que agora tem muitas nações que estão dispostas a oferecerem as suas ogivas nucleares para Teherã, inclusive. Isso me pareceu uma fala assim. A gente sabe, o Medvedev sempre foi assim, uma figura bastante radical, talvez, né? Não sei se esse é o adjetivo, mas me pareceu uma fala bastante contundente. A gente sabe que ele é um cara próximo, ele é hoje do Conselho de Segurança ali, russo, se eu não me engano. Ele é um cara próximo ao Putin, e no momento que o Putin está efetivamente condenando a ação estadunidense e recebeu o Abbas Aragaki, né, iraniano, no Kremlin. Como é que você avalia toda essa questão? Queria te ouvir a respeito disso. Não, primeiro a questão nuclear. O lugar onde tem mais possibilidade de ter um conflito desse é a Ucrânia, não o Irã. Por quê? Porque estão envolvidos estados nuclearizados. Né? Mas mesmo nisso, para não deixar de responder, eu continuo mantendo um aforismo que ficou muito famoso na Guerra Fria pelo filósofo francês Raymond Aron. Quando, ali na década de 50, a União Soviética e os Estados Unidos com poder nuclear, e passaram por cenários. Né? Então, vamos numa frase lapidar diz: paz impossível, guerra improvável. Ele jogou com a ideia de possibilidade e impossibilidade, a outra probabilidade. Paz impossível. Por quê? Porque vai disputar sempre o regime comunista com o regime capitalista. Eu
guardadas as devidas proporções, vai haver sempre a disputa, hoje não comunista, mas geopolítica, influenciar regiões, seja o caso da Ucrânia, seja o caso do Oriente Médio. Aí vem a outra palavra, probabilidade. Improvável. Por quê? Quando você tem poder nuclear, né, no limite é uma destruição chamada destruição mútua. Então, a interpretação é que, por mais paradoxal que seja, a ideia de você de todos se matarem, que seria quase que um suicídio, ele eleva a racionalidade para não ter o conflito. Um outro pensador, que é o Kenneth Walt, que faleceu, foi professor de Harvard, conservador, só para não dizer que tem nada a ver com isso, escreveu sobre a ideia de equilíbrios regionais, em termos de poder nuclear, e um dos maiores exemplos que ele citou foi da Índia e o Paquistão, e que veio confirmar agora, recentemente. O conflito Índio-Paquistão, depois que os dois ficaram nuclearizados, ele não vai adiante. Teve lá uma coisa grave, morreu gente, tal, parou por aí. Então, a questão nuclear é essa. Chegando no Irã, justamente esse é o medo. Nós estávamos falando de estratégia do Irã. Israel não quer alguém que rivalize, alguém que equilibre o poder. Então, por isso a questão nuclear ou destruir o regime do Irã. No caso aí, eu entendo que é muito claro que o Medvedev está fazendo retórica. Não precisa da arma nuclear. O que o Irã quer, desde o ano passado, é a arma convencional que a Rússia não envia. Eu me certifiquei isso. Você sabe o que eu tenho feito? Eu fui atrás. E tem poucos. É muito louco isso. Eu tenho até estimulado os alunos. Cara, poucos especialistas de Rússia e Oriente Médio, Rússia e Irã e tal, e poucos sobre China e Oriente Médio. A China já tem centro de estudos de Oriente Médio, tudo, mas tem poucos. Esse da Rússia, ele disse, desde o ano passado o Irã forneceu drones para a Rússia, que foram importantes e são importantes na guerra com a Ucrânia, e não recebeu nenhum antimíssil, nenhum aparelho, nenhuma bateria antimíssil. Não tem absolutamente nada da Rússia e nada da China. Né? Então, claro, ele joga no exagero de arma nuclear. Não precisa de arma nuclear. Só isso aí já bastaria. Veja, a Rússia e a China, antes disso, têm um bom relacionamento com Israel. Entendeu? E tem um ótimo relacionamento com as monarquias do Golfo. Então, eles também têm medo de quebrar isso, de quebrar esse equilíbrio que ele fica entre todos os países. A Rússia e a Arábia Saudita, hoje, determinam o preço do petróleo no mundo. São aliados. Uhum. A Arábia Saudita e Emirados Árabes não sancionaram a Rússia, por mais pressionados que fossem pelos Estados Unidos. Pelo contrário, aumentaram a coisa. China, mais ainda com a Arábia Saudita. Então, eles não entrariam nisso. E isso, de um lado, revela também o que? Uma presença maior da Rússia e a China no Oriente Médio. É verdade? É. Como nunca teve. Como nunca teve. Por outro lado, que a gente precisa ficar atento. Desde o ano passado, eu estou pegando essa ideia, é o seguinte: a multipolaridade na economia, na ciência, na tecnologia, ainda não está no conflito. Ainda não está quando há guerra. Quando há guerra no Oriente Médio, é unipolar. Quem dita o rumo são os Estados Unidos. Ou seja, a Rússia nem se levantou para garantir o Assad, agora no final, quando ele caiu. China não moveu nada. No genocídio, ninguém está fazendo absolutamente nada. E os Estados Unidos dá as cartas, porque, veja, os Estados Unidos é só arma, ele se envolve diretamente. E não é só os Estados Unidos, é a Inglaterra. O ano passado, a Inglaterra ajudou a abater mísseis iranianos. Então, esses países estão indo com tudo para o Oriente Médio. Eu vi um colega, que tive um debate hoje, e disse, bom, você não pode ficar exigindo isso da Rússia e da China e tal. Não estou exigindo. Estou constatando. Ele diz, não é interesse da Rússia nem da China, porque é isso que os Estados Unidos faz. É verdade, eu não estou entrando aqui. A China justamente tem essa visão. Fala, quando mais os Estados Unidos envolve conflito, nós não ganhamos as disputas em outro terreno. É verdade, eu concordo. Agora, por outro lado, eu só estou constatando para o Oriente Médio. O Oriente Médio vai assumindo cada vez mais, no aspecto militar, uma unipolaridade. Veja, Israel atacou o Líbano, atacou o Hezbollah, atacou a embaixada do Irã na Síria, depois atacou o Irã
Eu lembro que eu conversei com um colega o ano passado, eu tenho gravado isso no WhatsApp. Eu falei para ele: está se desenhando um novo Iraque, com as devidas proporções aí. Uhum. Não, é exagero tudo. Ou seja, Israel está testando isso daí há muito tempo. E os Estados Unidos está bancando, com Biden e com Trump. Não teve mudança até agora. Né? Então, é essa situação. Portanto, nós podemos dizer que no aspecto militar no Oriente Médio, sem sombra de dúvida, é unipolaridade. Você olha o mapa, as bases militares americanas, veja, tem no Catar, tem no Bahrein, tem na Arábia Saudita, tem no Iraque. O espaço aéreo da Síria, Iraque e Jordânia é usado por Estados Unidos. Nenhum país árabe está apoiando o Irã. Então, portanto, o Irã está em grandes dificuldades. Veja, você citou a viagem. O que poderia vir? Armas. Não vai vir, provavelmente. Ele nem tocou no assunto. Eu vi declarar, não, a Rússia está preocupada e tal. Nada até agora. Então, o Irã está numa situação militarmente muito delicada, como nunca esteve na sua história. E eu não estou vendo saída. Quer dizer, os analistas não estão vendo saída. A não ser algum intermediário entrar no meio e falar: vamos parar com isso. O Catar, algum outro aí. Porque a China e a Rússia poderiam até fazer isso, não precisa nem mandar arma. Chega. Tá. Não, são declarações muito vagas. Como eu disse aqui no início, certo? A não ser que estejam. Tem outros fatos aí que a gente não sabe. Estou fazendo uma análise sobre o que está aí na nossa visão. Então, é uma situação muito difícil, muito desequilibrada, que está, nesse momento, o Oriente Médio em torno do Irã. Que, ao lado, se a gente olhar quais são os eixos do poder do Oriente Médio nesses últimos anos, é um eixo Turquia, um eixo monarquias do Golfo, deixando Israel de fora, que é outra coisa, e o outro eixo é o Irã. Se você olhar lá para trás, que seriam os grandes, né, os países onde vem o nacionalismo árabe, que teve uma história muito semelhante. Militares no poder, modernização e secularismo. Nasser no Egito, Gaddafi na Líbia, família Assad na Síria e o Saddam no Iraque. O que virou isso? Nada. Líbia arrebentada, guerra civil que não para, Síria arrebentada, Iraque arrebentado, e o Egito é um cordeirinho dos Estados Unidos e de Israel, e perdeu muito poder também. Então, vamos dizer, os países árabes, desse do nacionalismo, acabou. Aí veio que as monarquias, que elas que estão lá, que a base militar americana, tem recurso de petróleo. Outro dia eu procurei, dos 10 maiores fundos de investimento do mundo, 5 estão lá. Eles têm muito poder. Veja os investimentos que eles têm nos Estados Unidos, na Inglaterra. Outro dia eu estava dizendo, é um sheik do Catar, ele tem mais propriedade em Londres que a família real. Eu estava contrapondo isso, eles dizendo da islamofobia. Mas não tem islamofobia para quem tem dinheiro. Né? Então, esses países eles estão dominando. Portanto, qual o problema? Irã. O que o chanceler da Alemanha disse? Eu achei perfeito. O Irã, o Israel, faz o trabalho sujo para nós. É lapidar. É justamente isso. O Friedrich Merz disse isso desta forma, né? Me espantou a franqueza, a escolha das palavras e colocar isso dessa forma. Realmente eu também achei assim muito emblemático. Ô, Nasser, e a questão do Estreito de Hormuz, que está muito em pauta também, né? Muito tem se falado de como passa 1/5 do petróleo e do gás via marítima por aquela região, e isso pode ser utilizado, ao que tudo indica, o Irã está sinalizando que assim o fará. A Casa Branca, Washington pediu para a China evitar que isso de fato aconteça. Como é que se avalia a primeira possibilidade disso acontecer, segundo a eficácia desse processo, e o que isso eventualmente pode despertar como efeito colateral? Olha, César,
antes de fazer a avaliação, vamos para os dados, né? Uhum. Cerca de 20% do petróleo, comércio de petróleo do mundo passa por lá. Imagina o impacto que isso vai ter. O petróleo que vai para a China, grande parte vem de lá. Então, os Estados Unidos nem precisa pedir para a China não vai querer que isso aconteça. Então, Sim. quando você olha para as consequências disso, as monarquias do Golfo, porque aí não é míssil que vai lá, o Catar derruba, não. É impacto na economia. É muito pior que um míssil cair, por incrível que pareça. Então, eu acredito assim, é uma opção? Mas eu qualificaria quase como suicídio. Né? Eu acho que é uma situação muito limite. Né? Foi divulgado aí que o parlamento iraniano aprovou. Né? Eu acho que foi muito mais um efeito de dissuasão. Né? Que o governo, o executivo pode dizer, o parlamento aprovou, o povo está aprovando, mas a gente ainda acha que é possível outra saída, e tentar outra, mas deixar isso no jogo, entrar no jogo com as armas que tem. É uma arma, não há essa dúvida, mas é uma arma que vai dar um impacto considerável. Às vezes, a gente pode lembrar da década de 70, quando houve a recessão mundial, a OPEP, né, controlou a produção, restringiu a produção do petróleo, o preço foi lá para cima. Mas aqui lá foi a organização dos países produtores, não foi um país, um ato heróico, etc. Não vai fazer isso. Vamos lembrar também que foi foi trágico cômico, foi trágico porque teve um impacto na natureza muito grande, que foi o Saddam Hussein colocando fogo no petróleo. Uma medida também desesperada, né? Que acabou não vingando. O do Estreito de Hormuz, o Irã tem todas as condições de fechar. Isso é fato. Mas vai ser algo pesado. Eu acho que isso ainda é o último recurso que eles vão ter às suas mãos. Eu acho que tem ainda muito terreno para chegar lá, mas anunciaram que tem. Né? É sempre o Estreito de Hormuz é sempre um temor que é lembrado. Né? Todo conflito que tem ali, o Estreito de Hormuz, ele sempre aparece como um recurso. Perfeito. Nasser, vamos falar um pouco do genocídio em curso em Gaza. E eu venho conversando particularmente e em público também com o Celso Amorim, que, como eu vejo, é aí talvez principal diplomata na nossa tradição histórica. E ele me disse que a opinião dele é que o Brasil deveria romper laços diplomáticos com Israel. Né? A gente sabe o quão difícil isso é, uma série de implicações e tal, mas que a atual situação já extrapolou absolutamente qualquer limite tolerável em termos de humanismo mesmo, e que essa é a opinião dele. Ele não está, quando ele me disse isso, ele falou, eu não estou falando pelo governo brasileiro, eu estou te dando a minha opinião como um ser humano que não aguenta mais essa situação, e me parece que, aí sou eu, César, falando, me parece que a coisa o nível retórico já não serve para mais absolutamente nada. A gente tem dezenas de milhares de mulheres e crianças mortas, exterminadas sumariamente, de forma deliberada. Tem uma pesquisa da Lancet, uma publicação da Lancet que dá conta de que não seriam 50, 60 mil mortos, seriam mais de 185 mil pessoas exterminadas de forma sumária. Todos os crimes de guerra, convenções, o direito internacional humanitário, absolutamente tudo foi para o espaço a essa altura, e que a única medida seria, de fato, mandar uma mensagem forte para o mundo, rompendo com Israel, porque o Brasil é um ator, a despeito de um certo viralatismo de boa parte da nossa população. O Brasil é um ator relevante junto à sociedade internacional, e isso seria um ato importante no sentido de condenar o massacre israelense contra o povo palestino. Queria te ouvir a respeito disso, como é que você se posiciona nesse debate, e o que você enxerga dessa possibilidade de um eventual rompimento do Brasil com Israel por virtude do massacre
que agora já dura quase 2 anos? Acho que, em primeiro lugar, é o seguinte: o genocídio que está em curso em Gaza é um dos eventos mais trágicos, mais repugnantes da história, né? Todos os outros genocídios que aconteceram, as apurações, quer dizer, para saber que houve genocídio, é sempre depois de ter acontecido. Uhum. Se faz levantamento, se faz as pesquisas, testemunhas e etc. Esse é o único que está sendo ao vivo. A gente pode entrar agora, sempre vai ter uma câmera, nós estamos assistindo eliminação e as mais, assim, repugnantes, né? Crianças morrendo de fome, morrendo de sede, pessoas que vão buscar alimentos sendo executadas. Então, não é mais nem aquilo que antes tinha, que também era repugnante, que é o bombardeio aéreo, que Israel sempre fez em áreas densamente povoadas, eu acompanho isso há muito tempo, e depois dizia, puxa, efeito colateral, né? Tinha esse argumento do efeito colateral. Em 2014, chegou ao Tribunal Internacional uma solicitação para condenar Israel pelas mortes. Israel foi absolvido, mas a justificativa era o efeito colateral. Hoje acabou isso. Hoje não tem mais disfarce, não tem efeito colateral nenhum. Armas de precisão, são franco-atiradores. Quer dizer, o estilo das mortes, quer dizer, os bombardeios continuam, mas de forma muito clara, muito explícita o que eles querem atingir, né? Veja, então, primeiro ponto, eu estou dizendo o seguinte: o genocídio está aí para qualquer um ver. Agora, aí vai das pessoas, vão dos governos justificar isso ou não, ter coragem para enfrentar isso ou não, achar que é genocídio, ter coragem para enfrentar isso ou não, e assim por diante. Então, passando para outra etapa, tem a ver com a questão anterior. Os Estados Unidos e os países ocidentais bancam Israel, autorizam Israel a fazer, dão armas para Israel. A presidente da Comissão da Comunidade Europeia, da Comissão Europeia, foi lá, Israel declarou apoio, vendo tudo aquilo. Então, as organizações internacionais são completamente desarmadas, o maior número de agentes humanitários assassinados, o maior número de jornalistas assassinados, batendo todos os recordes, né? Agora, se acontece isso, em termos individuais, eu, você, as pessoas, etc., sim, para além de ser. Eu tenho dito isso, tem uma coisa que é. Não sei se é um Estado, 2 estados, 3 estados, tem gente sendo morta. Então, tem uma atitude de solidariedade e as pessoas têm. Veja, eu vi a pesquisa agora na Alemanha, porque a Alemanha é um dos lugares que mais reprime manifestação palestina, até prendendo pessoas com a camisa. 70%, 75%, eu fiquei assustado, a população contra Israel, apoia. Mas essas manifestações não estão chegando nos seus representantes. Mesma coisa nos Estados Unidos, mesma coisa na França, mesma coisa na Inglaterra, aqui no Brasil também, já a maioria, e não chega. Então, tem um problema aí das democracias representativas que não dão vazão. E não chega por quê? Aí é que está. Eu não te responder isso. Tem 2 grandes interpretações, tá? Tem uma que é a mais corrente, mais popular, que diz que é o lobby sionista, o lobby de Israel, que tem nos Estados Unidos, tem em vários lugares, e arrasta os Estados Unidos. E, os Estados Unidos é instrumento de Israel, né? Que é do Mecharmer, do Walt e de outros. Eu estou mais numa outra, que é do Chomsky, dos marxistas, que diz que é o inverso, que os Estados Unidos e o Ocidente usam Israel, que é o que o chanceler falou, que é o que o secretário de Estado do Ronald Reagan, Alexander Craig, disse isso. Ele diz, o Israel é nosso porta-aviões no Oriente Médio. E por que isso é importante? Tudo para saber a dimensão, para saber até onde vai isso. Porque, veja, lobby você pode confrontar lobby, você sabe que ele é pontual, quem é que faz, quando, onde, por quê, né? A outra, que é um apoio da elite, é muito maior. Não é lobby que está lá pressionando Harvard, apesar que tem lobby, não estou dizendo que não tenha. Óbvio que tem. Só que é muito mais forte do que isso. Então, ou seja, o genocídio é uma consequência desse processo colonialista de Israel apoiado pelas grandes potências. Ok, quem vai enfrentar isso? Aí é que está. Quem está disposto a enfrentar isso?
Então, em relação ao Brasil, eu vou dizer, não são duas posições, não, mas eu vou te explicar bem qual é a minha posição hoje. Veja, eu, ativista, e não é só depois de 7 de outubro, desde pequeno, pelo envolvimento do meu pai, todo mundo, eu estou na questão palestina. Então, eu gostaria que o Brasil tomasse atitude, saísse à frente com isso, sem dúvida nenhuma. Mas eu compreendo o que o Celso Amorim está dizendo. Por quê? Ora, eu pergunto, cadê a Rússia e a China? Cadê os países árabes? Ou seja, por que o Brasil vai sair isso na frente e levar a burdoada? Porque vai levar. Por isso que eu estou dizendo antes. Porque se é lobby preocupa com a política dos Estados Unidos. Né? Se o Brasil faz isso e afeta interesses dos países ocidentais, o problema é maior. Ele não está comprando briga só com o lobby. Ele está comprando uma briga maior. Né? Ou seja, Israel acabou se tornando um instrumento para essas grandes potências. E eu acabei de citar, Israel tem um bom relacionamento com a Rússia e a China e um ótimo relacionamento com a Índia. É um grande aliado da Índia, por várias razões. Então, Israel também montou um esquema durante todos esses anos de sistema de inteligência, de ciência e tecnologia, etc. Então, desatar esse nó é um nó que tem que ter grande potência na história. O que eu tenho dito aí que eu defendo o Brasil é o Brasil, essa é a minha posição. O Brasil tinha que insistir em articular um grupo de estados, ou seja, que tenha uma decisão, seja lá sul-americana, não sei, América Latina, BRICS vai ser difícil, mas ter uma ação coletiva de rompimento com Israel. Não é o herói que sai lá, rompi com Israel e tal. Isso aí não vai longe, não vai causar absolutamente nada. Então, essa eu defendo, que o Brasil faça esforços junto à América do Sul, América Latina, trazendo o México, e, na medida do possível, país da África, quer dizer, reacender isso, tal como foi na corte, para condenar Israel por genocídio, fazer um rompimento. Esse eu acho que era uma atitude viável e não heróica. Não heróica e perigosa, para sair levando crítica por aí. Então, essa é a minha posição. Uhum. Nasser, sobre o impacto que isso tem, sobretudo na política doméstica estadunidense e na política doméstica israelense. Eu vi analistas me dizendo que eles acreditam, duas pessoas que eu respeito e que tem algumas divergências entre eles, mas que esse é um ponto de convergência, me dizendo que eles acreditam que o ataque ao Irã fortalece a posição do Bibi, do Netanyahu, que era um cara que estava numa situação muito difícil por conta do genocídio em Gaza, vinha recebendo aí um calor tremendo da sociedade internacional, e que, ao fazer o trabalho sujo, né, como diz o Friedrich Merz, de fato ele ganha aí um novo fôlego político e é capaz de se reorganizar internamente e junto à própria sociedade internacional, pelo menos essa sociedade internacional mais alinhada com o dito Ocidente. E nos Estados Unidos isso seria talvez inversamente proporcional, porque o Trump é um cara que chega ao poder prometendo encerrar com guerras. Ele chegou a dizer que terminaria com a guerra da Ucrânia em 24 horas, fez outras proposições absurdas, não entregou absolutamente nada, e em 6 meses meteu-se numa outra guerra que a gente ainda está tentando entender quais são as reais implicações e extensões do ataque que os Estados Unidos fizeram no último sábado. Como é que você avalia isso? Você acha que é um pouco por aí? Você diverge dessa avaliação? Queria te ouvir a respeito disso também. Não, vou distinguir duas coisas que você falou. Uma coisa dos Estados Unidos, outra Israel. O Trump, a interpretação que eu acho mais plausível. Não é que ele mentiu ou não. O Trump tem um jeito de agir que é o seguinte. Né? Em princípio, eu acho que ele tinha essa ideia de se desvencilhar das guerras e concentrar na disputa com a China. Né? Ele fez isso no primeiro mandato. Os Estados Unidos negociou com o Talibã. Quem imaginava isso? Fez um acordo de paz com o Talibã.
fez um acordo de paz com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não saía das manchetes. Não é que ele é um homem da paz, obviamente, mas ele aproveita as circunstâncias. Eu acredito, faço uma especulação, é o seguinte: ele estava imbuído disso. Ele fez uma última viagem aí ao Oriente Médio, não passou nem por Israel, né? E deu algumas declarações. Eu entendo o seguinte: Israel vem informando, e isso é fato, foi o que aconteceu, por exemplo, que o sistema, eles estavam dentro do sistema de inteligência iraniano. Aliás, César, até agora, eu não entendi direito, para mim, nem 007 isso daí. É um negócio absurdo, mas o fato é, eu fiquei estarrecido, porque, assim, de estacionar veículos com agente do Mossad, gente infiltrada, de frente para os prédios de inteligência e de defesa do Irã em plena Teherã. Ataques simultâneos, entraram no sistema cibernético. Um negócio assim, assustador, desmontou o Irã completamente. Então, eu acho que eles avisaram, acho não, tenho certeza, avisaram o Trump, e o Trump, vamos embora, que está fácil. Ou seja, o Trump, não é que ele não compra a briga, se tem custo. Então, eu entendo que a primeira avaliação que fizeram é que não teria custo essa guerra. Ele estava lá fazendo a negociação com o Irã e deu carta verde, sinal verde para Israel agir. Num primeiro momento, sim, depois as coisas têm desenvolvido. Embora o Irã não tenha atingido alvos militares significativos, não tenha atingido. O dano civil é muito grande e inesperado. O domo vazou completamente. Então, isso também pegou de surpresa. Então, o Trump vai. Veja agora, se começar a ter resistência, começar a ter problemas, muito problema com isso, eu acho que ele começa a sair. Ele não se envolve absolutamente com nada. Teve resistência, ele sai fora. Teve problema, ele sai fora. E o Trump está enfrentando, tanto na Ucrânia como em Gaza, um dissenso interno ao partido, né? Tanto da Ucrânia como de Gaza, desculpe, do Irã, há um dissenso. A base está dividida, pode ser mais um, mais outro, apesar que os democratas, uma parte dos democratas, estão apoiando o Trump agora. Mas ele está enrolado com isso, né? A outra coisa é o Netanyahu. Israel, a pesquisa de opinião pública foi divulgada ontem. Nem em relação ao Irã, aumentou o apoio ao Netanyahu. Contrariando, inclusive, eu entendo o objetivo político do Irã. Por que o Irã está atacando a cidade? Para causar temor, a população fugir, ficar contra o governo. Não está acontecendo. Agora, vamos olhar o seguinte: Israel está numa guerra, num genocídio permanente em Gaza. Foi para o Líbano, foi para a Síria, tem os Houthis e agora o Irã. Vê, e tudo isso, você está dizendo, e com razão, para manter o Netanyahu no poder. Então, assim, guerra permanente? Onde é que algum país na história, no mundo, teve o nazismo, isso esborrachou, que ele só vive com guerra permanente? Você sabe que eu tenho pensado nisso. Eu acho que a sobrevivência do Estado de Israel cada vez mais está dependendo disso. Ou seja, ao mesmo tempo, o Estado um dia tem um esgotamento. Não tem. Primeiro que ele perde os objetivos políticos, né? Eu ia evitar aqui o intelectualismo, mas tem. Eu recomendo às pessoas também, eu me lembrei disso, tem o Thomas Hobbes, bastante conhecido, tem um livro do Leviatã, Estado Forte e tal. Mas tem um outro, que chama Behemoth, que o Behemoth é o equivalente ao Leviatã, que é um deus da mitologia e tal, mas o Behemoth, a força, o poder, não é para a paz, é para a guerra. Porque, com todas as críticas que pode fazer o Hobbes, ele diz que o Leviatã busca a paz. E um professor da escola de Frankfurt, Franz Neumann, ele escreveu para interpretar o Estado nazista. Ele disse que o Estado nazista não era o Leviatã, mas era o Behemoth. E que nenhum Estado sobrevive, nenhum Estado vive dessa forma, fazendo guerra permanente. Então, outro dia, me veio a lembrança disso,
e também na questão que você coloca, porque toda hora tem alguém para fazer, para combater. Quer dizer, Palestina é ameaça, quer dizer, Gaza arrebentado, Cisjordânia. Onde é que isso pode se configurar como ameaça? Quer dizer, tudo é ameaça, tudo é uma ameaça. O Kissinger, olha que interessante, o Kissinger era um conservador e tal, no livro dele sobre o Congresso de Viena, ele diz que quando o país, ele diz isso, regra geral, ele diz, um país que se sente ameaçado por tudo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a atacar por qualquer coisa, porque a percepção de ameaça dele está aguçada. E isso causa uma instabilidade. Para além, veja, não estou falando de regime, de governo, nada, de instabilidade. E é isso Israel. Israel está nesse momento. Agora, só para finalizar, o outro lado, apesar desse sucesso, mostrou isso, quer dizer, a dependência cada vez maior dos Estados Unidos. Então, assim, todo o sistema aberto foi por mérito, de deficiência do Serviço de Inteligência de Israel, da Mossad, mas com tudo isso, não conseguiu atingir o seu objetivo nas usinas nucleares nem nos lançamentos, os lançadores de mísseis. Precisou dos Estados Unidos. Está precisando dos Estados Unidos para tudo. Para tudo. Quer dizer, precisa da Jordânia, precisa disso, precisa do outro, precisa do outro. Então, ele também vai aumentando a dependência. Né? Aí um dia isso vai esgotar. Isso não tem. É impossível sustentar uma situação de guerra permanente. Mas foi isso, me veio a lembrança esse livro, que é sensacional, que é de um autor alemão chamado Franz Neumann. Uhum. Nasser, para terminar aqui contigo, tem uma questão que eu acho que vale a pena explorar, que é acerca do funcionamento da própria sociedade internacional. A gente tinha uma ordem internacional desde o pós-guerra, que, como eu vejo, pelo menos, tinha um certo verniz organizado através da Carta das Nações Unidas, do direito internacional público e privado, enfim, algumas questões que eram tidas como os reguladores da sociedade internacional, a despeito da gente saber que muita coisa não seguia exatamente essas determinações, mas existia um certo verniz. O que me parece é que, nesse momento, isso foi absolutamente desmontado. É porque, como você disse, por exemplo, o TPI chegou a sancionar o Netanyahu e, além de não acontecer absolutamente nada, o Washington estabeleceu sanções contra o próprio TPI. A gente vê Israel sistematicamente cometendo todo tipo de crime contra a humanidade, crime de guerra, atropelando todas as convenções possíveis e imagináveis, e fica por isso mesmo, é o que você disse, me parece que nessa seara a coisa ainda continua sendo muito unipolar, né? Pelo menos no que diz respeito à resposta efetiva. Como é que você entende o funcionamento da sociedade internacional nesse momento? E o que você vê no horizonte, considerando o que a gente está presenciando nesse instante? Perfeito. Olha, a questão é o seguinte: os Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, reavivou um projeto que teve início na Primeira Guerra Mundial com o Woodrow Wilson. O Woodrow Wilson é o pai disso tudo. Franklin Roosevelt é o que veio na esteira dele, que é o liberal internacionalismo, o liberalismo internacionalista, né? Que é uma concepção de organização internacional vindo dos liberais americanos. Eu falo isso porque não é liberal inglês, não é liberal francês, é liberal americano. E esses liberais americanos criaram essa ideia de ter organizações internacionais, né? Claro que a ideologia que as organizações internacionais estariam muito mais apta, né, para dirimir conflitos, para exercício do direito internacional, mas tudo balela. Balela porque, claro, para eles era... Veja, você tem um colonialismo, por exemplo, sob a égide de uma organização internacional. Isso é sui generis. E os Estados Unidos começou a fazer isso. Pós-Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio acaba o Império Otomano, aí os europeus querem fazer o colonialismo deles, os Estados Unidos falam, não. Aí criou o sistema de mandatos, não é colonialismo, né? Então, eles foram mudando essa feição. Você chegar, por exemplo, Israel. Israel foi criado a partir da ONU.
A ONU autorizou a partilha. O que foi a partilha? Expulsão dos palestinos. Foi uma distribuição injusta de território e coisa, sancionada pelo direito. Ou seja, o direito internacional e as organizações internacionais têm a face colonial. Nós não podemos descartar isso. Eu vejo muita gente apoiando de forma desmedida. Não que eu julgue, em princípio, absoluto o direito internacional, mas tem uma marca colonial muito forte. Uhum. Para você ter uma ideia, se você olhar lá a Carta da ONU, ela diz assim, os direitos que os ocupados têm perante os ocupantes. Ora, eu não quero ocupante nem ocupado, eu não quero ter direito de ocupado. Né? Inclusive, fala isso. Israel tem que garantir os direitos de ocupação. Não, eu não quero ocupação. Né? Então, tudo isso é meio contaminado. Então, o pós-Segunda Guerra Mundial criou essa áurea, essa arquitetura, porque os Estados Unidos começou a exercer uma hegemonia por meio também das organizações internacionais. Vejam só como isso atrapalha. Os fatos são óbvios, mas atrapalha a nossa mente. Hiroshima e Nagasaki foi realizado durante o processo de construção da ONU e dos direitos do homem no mundo e tal, que o mundo vai ter paz. Quem autorizou a bomba de Hiroshima e Nagasaki foi o Truman, foi o mesmo que assinou a Carta da ONU. Então, esse é o mal de origem já, quer dizer, que é esse liberal internacionalismo. Então, era disfarçado, era obscurecido. Então, veja, você cria a ONU. Durante toda a década de 50 e 60, o que havia? As lutas coloniais. Nenhuma luta colonial, nenhuma descolonização passou pela ONU. Então, às vezes a pessoa acredita muito, a ONU nunca fez nada. Porque a ONU é aquilo que as grandes potências queiram que ela seja. É isso, a ONU é a coisa. Qual é a mudança que eu entendo que está vendo? Que já veio com o Biden. Já veio com o Biden. Esse projeto está acabando para as elites americanas. Ou seja, eu não preciso mais nem das organizações internacionais para disfarçar. Eu não preciso mais. Eu faço as coisas mais às caras. Eu persigo o membro do TPI. Eu digo que o TPI faz coisas, perseguição a Israel. Eu digo que ele apoia terrorismo. Eu digo que acabou, não tem. Quer dizer, Israel ataca agente humanitário. Antes você disfarçava, o que eu estava dizendo. O efeito colateral, tudo era efeito colateral. Puxa, foi efeito colateral. Né? Hiroshima e Nagasaki, efeito colateral. Né? Assim, hoje acabou isso. Acabou. Então, hoje há a Constituição, nós estamos numa transição de um pensamento matriz norte-americana, que já abrange os europeus, que as organizações internacionais são completamente desnecessárias. Completamente. O que eu estou dizendo, os sinais já haviam. Vamos lembrar lá do Iraque. Não tinha as armas de destruição em massa, o Conselho de Segurança não aprovou e os Estados Unidos invadiu. Então, isso já vinha, esses sinais. Agora, esgarçou tudo, demonstrou tudo, essas ações de Israel, quer dizer, tudo isso, completamente descabido. E aí, uma das consequências, várias, e que é importante olhar agora é o quê? Quando você falou da questão nuclear, né? Quando vem a questão do congelamento nuclear, né? Que é um grande diplomata brasileiro que escreveu sobre isso, a ideia de congelar a situação. Né? Então, está proibido a produção, aqueles que já são nuclearizados ficam, os demais não podem. E, para isso, você tem uma organização internacional para verificar isso, Organização Internacional de Energia Atômica, Tratado de Não Proliferação. Tratado de Não Proliferação é o congelamento do poder mundial, que é o Araújo Castro, brasileiro, escreveu, famoso no mundo inteiro esse texto dele. Né? Ele falou, é um congelamento do poder. Né? Mas o que aconteceu? Se eu ficar no Tratado de Não Proliferação, eu não vou ter. Então, eu mulo. Então, olha que interessante. O Irã sempre ficou, o Irã nunca saiu do tratado. O Irã poderia ter saído. Por quê? Porque o Irã quer mostrar que ele não é um Estado rogue state, ele não é um Estado. Então, ele continuou no tratado com todos os problemas. Israel nunca participou. O Paquistão nunca participou.
e passaram incólume. E nesse processo é muito interessante. Você vai ver, a chave vai mudar na década de 90 para cá, porque antes a avaliação era sobre os meios. Quem tem ou quem não tem, essa discussão. Olha a discussão hoje. É sobre quem usa. Então, assim, por que o Irã não pode ter? Porque as intenções dele não são boas. Por que Israel pode ter? Porque Israel tem intenções boas. Então, começou uma outra chave de julgar intenções. E daí chegar ao regime político. Falar, ó, arma nuclear com o regime político do Irã é perigoso. Arma nuclear com o regime político de Israel não tem problema nenhum. Então já mudou toda a concepção de ter arma ou não. É a mesma coisa que eu chegar a pessoa e falar assim, ó, você pode ter o seu AK-47, aquele outro ali não pode. Ué, mas como assim? Vai desequilibrar? Bom, são as intenções. Eu pergunto, como é que julga a intenção? Né? Então, você vê a situação. Um país que está praticando genocídio pode ter. E o outro que não tem absolutamente nada a ver. Eu não tenho simpatia nenhuma pelo regime do Irã, sou crítico do regime político do Irã. Não tem nada a ver com isso. Mas o que isso tem a ver com a ideia do país ter o equilíbrio de poder e tudo mais? Não tem nada a ver. Quer dizer, construíram essa narrativa, essa imagem de regime político. Chegar lá um articulista de origem árabe, esqueci o nome dele, ele não fala muita bobagem, é do SEBRE. Ele disse que os ataques do Irã são muito brutais. O ataque do Irã é brutal, o ataque de Israel é suave. É muito interessante, quer dizer, as pessoas não percebem, se torna tão natural, porque ele fala num ambiente que ninguém vai contraditar, e aquilo vai tomando uma proporção. Como é que a pessoa fala um negócio desse? Um ataque brutal e o outro não. E o que está acontecendo em Gaza? O que está acontecendo na história? Então, se naturalizou esse negócio aí, né, de ter Israel. E, portanto, o Irã, besta fera, sem fazer nada. Veja, a Europa está dizendo assim, Israel tem o direito de se defender, né? Aquela decoreba, né? Pô, claro que sim, mas ele que está atacando. Né? Então, são princípios básicos da lógica da geopolítica estão sendo jogados no lixo. Então, isso é verdade. Então, com todas as críticas que eu faço, e todo mundo acha que deve fazer o Kissinger, o assassino e tudo mais, mas ele agia com a lógica da geopolítica. Ele agia. É um assassino, mas agia. Hoje, essa lógica, acho que ela está de molho. Ela saiu fora, pelo menos da elite norte-americana. Mas só para terminar, a coisa começa a ficar muito paradoxal. Você ouviu Steve Bannon, gente de esquerda, tudo falando, puxa, o cara está sendo sensato. Mas veja, por que a gente está falando que ele está sendo sensato? Porque ele está trazendo um único elemento, não tem outros. É um direita, não quero ver longe, tudo, que é de interesse nacional. É só isso que eles estão falando. Ele está dizendo, não é interesse nacional dos Estados Unidos apoiar Israel, por que nós estamos apoiando? Coisa meio assim, óbvia, né? que é o que todo mundo está, vamos dizer, a direita lá, o MAGA, está reclamando, né? Aquele outro lá, o Tucson. Aquela entrevista do Tucson com o Ted Cruz. Ted Cruz, nossa senhora. Gente, aquilo é o que eu estou dizendo. O cara é um senador e, portanto, ele não sabe justificar. Ele citou as escrituras antigas de Israel, falando de Israel que não tem nada a ver com o Estado de Israel. Ele não sabe o que é o Irã. Então, é isso o Estado que nós estamos. Ele não sabe. Mas precisa tomar cuidado. Os Estados Unidos é ignorante. Mas o Pentágono sabe. A elite ali sabe o que é. Esses aí estão um pouco se lixando. Então, e concluindo sua pergunta, portanto, essa coisa das instituições internacionais acabaram. Você vai ver a corrida nuclear agora. A Arábia Saudita sempre pleiteou ter, vai pressionar para ter. E outros países vão fazer o que podem e o Irã vai acelerar. O Irã vai acelerar a produção. Isso é ponto pacífico,
não vai ter mais ninguém no Irã que vai se opor a isso. Esse é o efeito de tudo isso que Israel e os Estados Unidos estão fazendo. Perfeito. Nasser, muito obrigado, querido, pelo teu tempo, pela tua disposição. Toda vez que eu converso contigo, a cabeça sai fervilhando com ideias, com novas direções de pesquisa e esse tipo de coisa. Então, te agradeço demais. Falei para vocês que ele era, de fato, um baita intelectual, um pensador. Não é intelectualismo, não, é intelectualidade. É muito diferente. Isso requer uma vida inteira de leitura, de pesquisa, de docência, e de fato é o que a gente recebe quando interage contigo. Obrigado, meu querido. Um beijo grande para vocês aí. Sigamos na luta, porque de fato parece que a coisa não está muito fácil no mundão, não. Obrigado, viu? Obrigado você e sempre um prazer estar aqui dialogando com gente que sabe das coisas. Tá bom? Valeu, um abração, querido. Tchau, tchau.